Esse é o quarto vídeo da série que eu falo sobre o bullying. O que é o bullying? A Lei 13.185 do ano de 2015 define o bullying como uma intimidação sistemática. O bullying acontece através de violência física ou psicológica de forma intencional e repetitiva. Então, o bullying ele vai acontecer por meio de xingamentos, de apelidos, de ofensa moral, de agressões, o isolamento social de forma intencional. A pessoa que comete o bullying, a pessoa que coloca apelidos, que xinga, que ofende, que agride, ela faz com a intenção de causar sofrimento físico ou psicológico. E o bullying acontece de forma repetitiva. Essas violências elas se repetem, elas acontecem de forma constante. Quem pratica o bullying? O bullying pode ser praticado por uma pessoa ou por um grupo de pessoas. E quem sofre o bullying? A mesma coisa. As vítimas podem ser uma pessoa ou um grupo de pessoas. No último episódio eu disse que o bullying ele me tirou da escola na sexta série, quando as agressões físicas começaram a acontecer. Os alunos começavam a dar tapas na minha cabeça com aquela brincadeira de enxerga Jatobá. Então eu estava sentado, vinha um aluno, dava um tapa na minha cabeça e falava enxerga Jatobá. Depois vinha outro, dava um tapa na minha cabeça e enxerga Jatobá. E essas agressões me tiraram da escola. E o bullying também atrapalhou a minha vida social. Toda vez que eu saía de casa, eu ficava com medo de encontrar os meus agressores. Houveram situações que eu estava ali com os meus amigos e apareceu alguém da escola e aí eu fugia, eu dava um jeito de ir embora, porque eu tinha medo do meu agressor, né, dos alunos que estudavam comigo, que praticavam o bullying, contarem para os meus amigos os meus apelidos, que eu tomava tapa na cabeça, e eu tinha medo dos meus amigos fazerem isso comigo. Então toda vez que eu estava num lugar e eu via um aluno, eu fugia. Isso começou a afetar o meu psicológico. Quando eu estava com os meus amigos jogando bola ou conversando, eu não ficava ali tranquilo. A minha cabeça ficava assim, e se aparecer alguém? Se de repente aparece alguém e conta para eles? Então toda vez que os meus amigos me chamavam para sair, quando eu ia, eu ficava com aquilo na cabeça, aquela preocupação. Eu comecei a ter crise de ansiedade. Eu estava nos lugares e eu tinha medo deles aparecerem. Aí meu coração começava a disparar, eu ficava com medo. E com o tempo eu fui deixando de sair de casa por isso, por esse medo de encontrar os meus agressores nos lugares que eu ia. Então o bullying afetou a minha vida social. Quando eu saía, eu ficava com medo de encontrar alguém, me dava crise de ansiedade, eu não ficava tranquilo no lugar. E com o tempo eu fui deixando de sair de casa por causa disso. Depois de um ano eu voltei para a escola e da sétima série até o segundo colegial, eu sofri bullying, mas não foi com a mesma intensidade do passado. E no segundo colegial eu comecei a ter dificuldade para enxergar as linhas do caderno. Mesmo alguém sentando do meu lado e ditando para mim, eu já não estava conseguindo escrever mais. Então eu decidi sair da escola. Por tudo que eu já tinha sofrido na escola, mais essa piora de visão, eu decidi sair da escola. E foi a pior decisão que eu tomei. Por quê? Porque a partir do momento que eu saí da escola, eu passei a viver o tempo todo dentro do meu quarto. Eu já não saía mais de casa por causa do bullying, ele tinha afetado a minha vida social e também por causa da visão. Nesse momento, quando eu tinha uns 15 para 16 anos, a minha visão ela piorou tanto que eu já não conseguia mais sair de casa sozinho, eu já não conseguia mais jogar futebol, eu já não conseguia mais andar de bicicleta, então eu ficava o tempo todo no meu quarto, por causa da perda da visão e por causa dessa ansiedade, desse medo que eu tinha de sair e encontrar os meus agressores. E aí eu comecei a ficar só no quarto. Na época eu tinha um computador e a minha vida então deixou de ser uma vida real e passou a ser apenas uma vida virtual. Eu comecei a me relacionar com as pessoas apenas pela internet, tanto por amizade quanto por relacionamentos amorosos, todos virtuais. Então eu comecei a ficar viciado no computador. E quando eu saí da escola, a primeira coisa que aconteceu comigo, eu troquei o dia pela noite. Então eu passava a noite inteira acordado e quando o dia amanhecia, eu ia dormir e depois eu acordava, a primeira coisa que eu fazia, eu ia para o computador. Eu acordava, eu ligava meu computador, enquanto ele estava ali ligando, eu ia para o banheiro fazer a minha higiene, depois eu voltava para o computador, enquanto eu não olhasse o meu Orkut,
quem me mandou recado, quem me mandou convite. Enquanto eu não abrisse o meu MSN e conversasse com todo mundo, eu não me alimentava. Eu acordava e já ia pro computador. Eu só ia comer alguma coisa depois que eu conversasse com todo mundo, depois que eu olhasse todo o meu Orkut, e eu ia comer de frente pro computador. Eu ia até a cozinha, pegava alguma coisa para comer, trazia pro quarto e comia de frente pro computador. E aquilo começou a me viciar. Eu não saía de frente pro computador. Até para comer eu comia de frente pro computador. Em muitas situações os meus pais me chamavam, ó, vamos lá para casa da sua avó, vamos sair para comer um lanche. Eu não saía, eu não conseguia sair, eu estava viciado, eu estava grudado na tela. Minha vida deixou de ser uma vida real. Eu não tinha mais amigos na vida real. E eu não saía por causa da perda da visão e por causa do bullying, que o bullying me causou essa ansiedade. Eu saía e ficava com medo de encontrar os meus agressores. Então a minha vida era toda virtual. Os meus amigos, até namoro mesmo eu arrumei, né? Um namoro virtual. Então eu ficava o tempo todo no computador. Até que chegou um ponto que teve um ano que eu passei o Natal e o Ano Novo sozinho de frente para o computador, porque os meus pais foram para a casa dos meus avós, me chamaram, mas eu não conseguia sair. E eu passei o Natal e o Ano Novo sozinho de frente para o computador. E aí eu lembro que um dia eu estava mexendo no meu computador e de repente apareceu uma tela azul. Era por volta de 8, 9 horas da noite. E eu não conseguia mais ligar o meu computador. E me deu um ataque de pânico. Meu coração ficou acelerado. Eu passei a noite inteira em claro, porque a minha vida estava ali. Eu não podia conversar com os meus amigos, eu não podia me relacionar. E eu queria ter esse relacionamento, por mais que fosse virtual, por mais que eu não conhecesse a pessoa pessoalmente, por mais que eu não tinha aquele contato de conhecer a pessoa, de tocar a pessoa, de ver a pessoa, só de conversar, de ouvir a voz já me satisfazia, porque eu era muito sozinho. Então eu passei aquela noite em claro, enquanto não amanheceu o dia e abriu uma loja para que eu pudesse levar o meu computador, eu não consegui dormir, fiquei mal, e ali eu percebi o quanto que eu estava viciado no computador. E essa fase demorou de 6 a 8 meses. Eu lembro que às vezes eram 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, não tinha ninguém online, mas eu não conseguia sair de frente do computador, porque eu pensava assim, a qualquer momento pode aparecer alguém, a qualquer momento pode aparecer um convite de amizade, eu posso adicionar e começar a conversar. 3, 4 horas, 5 horas da manhã não tinha ninguém, mas eu não conseguia sair de frente pro computador. Eu estava viciado. A minha vida passou a ser uma vida virtual. E o bullying me levou a isso, como eu falei e volto a falar. Por causa do bullying, eu não conseguia sair de casa. Quando eu saía, me dava crise de ansiedade. Eu ficava pensando, e se eu encontrar alguém aqui e contar para as pessoas que eu não enxergo e elas começarem a causar a mesma violência comigo? Então o bullying ele me deixou, me tirou da vida real e me levou para uma vida virtual. No próximo vídeo eu continuo a série. Meu nome é Jean Silva, tenho 30 anos, pele clara, cabelos pretos, olhos castanhos, uso barba, tenho Stargardt, ceratocone, sou uma pessoa com deficiência visual.